Oi, gente, tudo bem? Olha aqui de novo gravando vídeos para vocês. Nada como uma boa conversa com uma amiga, uma conversa com Deus e um bom livro para fazer a gente voltar a fazer as coisas que a gente não deveria ter parado, né? Então, hoje eu quero trazer para vocês algo que está no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, que faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus está falando com algumas pessoas. E ele diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem as roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Estas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Então, muitas vezes a gente fica preocupado. É algo que se tornou um pouco natural, eu digo, da nossa vida, né? Se preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, se a gente vai ter o dinheiro para fazer determinadas coisas. Então, virou algo tão natural e algo tão comum, corriqueiro na nossa vida, que várias vezes a gente se pega falando isso, né? Conversando sobre isso. E Jesus aqui, ele traz uma coisa diferente, ele pede pra gente não mais se preocupar com essas coisas. Aí vocês podem pensar, né? Como é que a gente não se preocupa se a gente está no mundo e toda hora tem algo para pagar, tem algo para fazer, a gente precisa comprar comida, precisa fazer algo, né? E a gente pensa assim, não, Deus sabe que eu preciso, Deus sabe que a necessidade, o mundo tem as suas necessidades. Só que aí Deus, essa semana, ministrou no meu coração essa palavra e também ministrou a palavra que está em Gênesis. E eu vou trazer para vocês também aqui. E aí, em Gênesis 3:6, nós vemos que a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe dera. Assim, tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Ou seja, se preocupar com o que vestir não era uma preocupação natural nossa. Não foi esse o plano de Deus, que a gente tivesse a preocupação com o que se vestir, né? Com como a gente ia se vestir. Essa preocupação ela só veio à tona, ela só apareceu depois do pecado, quando Adão comeu o fruto, desobedeceu a ordem que Deus tinha dado. Isso agora se tornou uma preocupação, ou seja, foi uma criação do próprio homem, uma invenção do próprio homem. Não tinha essa necessidade, não havia essa necessidade. Então, pelo erro do homem, criou-se uma necessidade, criou-se uma preocupação com o que ele ia vestir, porque a partir do momento que ele percebeu que ele estava nu, ele criou agora para si uma nova preocupação. Isso não foi uma criação de Deus. A segunda preocupação, o que comer, o que beber. A gente vai ver que quando Deus chegou ao jardim, que viu que o homem percebeu que estava nu e perguntou ao homem, né, quem tinha dito, Deus agora vai dar ordens a ele, tirando-o daquele lugar, tirando-o do jardim. E Deus agora vai dizer para Adão, olha só, com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Ou seja, Adão nunca teve preocupação com o que ia comer. Isso nunca passou pela cabeça de Adão, no jardim tinha tudo, então nunca foi algo assim, amanhã eu vou comer o quê? Não tinha, não existia isso. O lugar onde eles estavam, eles tinham o suficiente, eles tinham tudo que Deus tinha preparado para eles. Eles comiam, eles viviam, então
essa nova preocupação, a segunda preocupação, que seria com o que comer e o que beber, também só veio passar a existir quando o homem errou. Então, por condenação de Deus, ele disse, agora você vai, do suor do seu próprio rosto, você vai ter que obter seu alimento. Não se tornou agora uma nova preocupação. Então, o plano original de Deus não era que nós nos preocupássemos com isso. Era que simplesmente Adão e Eva, quem era que desfrutava naquele primeiro momento, desfrutassem da presença de Deus. Eles desfrutassem daquele lugar. Que eles não tinham necessidade de desejar ter mais sabedoria comendo daquele fruto. Então, a gente vê que o plano original de Deus não era que tivéssemos essa preocupação. E aí, qual que eu achei extraordinário isso também, né? Porque o que é que Jesus fala aqui? Jesus ele nos mostra esse lugar de voltarmos a não nos preocuparmos com o que a gente vai vestir, a não nos preocuparmos com o que a gente vai comer, simplesmente se preocupar em estar com o Pai. Ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, Jesus ele aponta para esse lugar, olha só, existe um lugar onde vocês não precisam mais se preocupar com essas coisas, ou existia e agora ele vai trazer de volta, que é esse lugar na presença de Deus, esse lugar onde a gente não vai mais ficar com essas preocupações na nossa cabeça, onde a gente vai ficar em paz, e ele aponta para esse lugar, e foi Jesus que conquistou esse lugar de volta para nós. Então, ninguém melhor do que ele para ensinar isso, né? Falar, olha só, vamos voltar para aquele lugar do jardim. Vamos voltar para esse lugar onde a gente só se preocupa com a presença de Deus, porque Adão era a única preocupação de Adão, era ao final do dia encontrar Deus e ter esse relacionamento com Deus. O resto ele não precisava se preocupar com nada. Então hoje, se a gente se preocupa com algumas coisas da nossa vida cotidiana, é por conta do pecado, então não é o plano original de Deus, mas melhor do que isso é saber que Jesus fala assim, ó, vamos voltar para esse lugar, vocês têm esse lugar para voltar. Esse lugar onde vocês não se preocupam com essas coisas, onde isso não deixa o seu coração angustiado, onde vocês têm paz mesmo, sem se preocupar com o que vão comer, o que vão vestir. Isso não é algo que tira a paz de vocês já sabem que tem tudo. E outra coisa também, no culto de ensino, a gente viu que o lugar, o jardim, não é apenas um lugar físico, mas é um lugar onde tem a presença de Deus. E ver Jesus apontando para este lugar, né, onde justamente aqui ele fala, é como se ele apontasse para este lugar novamente, apontasse pelos mesmos privilégios que a gente tinha no jardim. E o privilégio maior que a gente tinha no jardim era a presença de Deus, o acesso a Deus, que isso também foi conquistado por Jesus. Jesus nos mostra esse lugar, nos dá essa permissão de volta, de estar na presença de Deus. Então hoje eu quero que você lembre-se disso, que o jardim não é um lugar simplesmente, um paraíso simplesmente distante, não é um lugar onde houve no passado e não haverá mais, um lugar ou uma paz que você só vai ter na eternidade, não, é um lugar que está disponível hoje. Jesus, quando ele falou, aqui ele não tinha nem feito o sacrifício ainda, e ele já apontava para esse lugar onde a gente não precisava se preocupar, onde a gente tinha os mesmos benefícios que a gente tinha no jardim. Então, que você entenda isso, que esse lugar está disponível, esse lugar onde a gente tem acesso à presença, esse lugar onde a gente tem paz no nosso coração, e esse lugar onde já tem tudo, porque o mais interessante aqui é que Deus não fala que você não vai se preocupar e que você não vai ter. Ele diz que você vai ter tudo, ele diz tudo será acrescentado, você não é mais importante do que as aves do campo e o lírio, ele fala aqui. Ele diz aqui, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então que a gente não duvide, muitas vezes, eu não sei vocês, mas às vezes a gente pensa, eu confesso aqui, que a gente duvida às vezes se a vontade de Deus realmente é boa, porque nos nossos planos, na nossa cabeça, a nossa vontade é perfeita também. Não, Deus, desse jeito aqui tá maravilhoso, olha só, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu vou conseguir isso aqui que eu quero. E a gente quer que Deus siga os nossos planos, mas existe uma vontade de Deus que é perfeita, é boa, é agradável, a gente só precisa confiar, porque aqui Jesus ainda fala, né, homens de pequena fé. Então ele mostra que a gente duvida, se ele está falando que a gente vai ter, ele está falando que a gente não precisa se preocupar, que ele vai nos levar para este lugar onde ele vai nos dar, a gente precisa só desfrutar da presença de Deus. Porque esse lugar hoje está disponível. O mais importante, o que Adão perdeu de mais importante não foi nem os benefícios de ter comida, os benefícios de não se preocupar com roupa. Isso é algo só
só para fazer o link com o jardim. O mais importante que Adão tinha perdido e que a gente recuperou foi a presença de Deus, o acesso a Deus. Então que a gente venha dar valor a isso, a perceber, não, eu tenho acesso ao Pai, quão mais importante, né? E as outras coisas ele vai nos dar, ele vai nos acrescentar, ele não vai deixar a gente passar necessidade. Ele, em momento nenhum aqui, ele está falando, Jesus fala que vocês não vão se preocupar com comida e vocês vão ficar sem comer. Não, ele fala que vai ter sim. Olhe para as aves, olhe para os lírios, eles têm tudo. Quando Deus criou a terra, ele deu tudo. Então que a gente não fique preocupado. Se você anda preocupado com alguma coisa que seja do mundo material, né? Comida, bebida. Eu até postei um memezinho, mas assim, na brincadeira, mas é algo que Jesus está falando aqui, ó, que isso não tire a paz de vocês, que isso não tire o ânimo de vocês. A gente sabe que muitas vezes tira momentos de dificuldade, momentos onde a gente pensa assim, como é que eu vou pagar tal conta, como é que eu vou fazer tal coisa, tira a nossa paz, mas não é isso que Deus deseja, não é isso que Deus quer que a gente desfrute deste lugar, desta paz que Ele tem para trazer. E que as coisas do mundo não tirem a paz, mas que a gente tenha certeza que a gente já tem tudo o que precisa. Que Ele já nos deu a terra, nos deu o mundo com tudo que a gente ia precisar. E a gente só precisa confiar nele. Que a gente mude de homens de pequena fé para homens de muita fé. E a gente creia cada dia mais nessa palavra aqui que Jesus liberou. Onde o jardim ele está acessível. Esse lugar da presença de Deus ele está acessível para nós. E que a gente venha a buscar realmente o reino e buscar a justiça de Deus. Então confie no Senhor, não fiquem angustiados. Confie que Ele vai prover aquilo que você precisa, Ele vai te dar as soluções, Ele vai trazer aquilo básico que você precisa, Ele vai fazer. Ele nunca desamparou os seus filhos, Ele nunca desamparou. Outra coisa interessante que eu estava vendo é que mesmo depois que Deus tirou Adão e Eva do jardim, ele continuava se comunicando. Eu fiquei em dúvida com isso, mas ele continuava se comunicando, porque tem a parte onde ele fala com Caim. Então, Deus nunca nos abandonou. Deus sempre dá um jeito de falar com a gente, se comunicar com a gente. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, algo que você até está se questionando se Deus está com você, se Deus está te ouvindo, você tenha certeza que Ele ouve, você tenha certeza que Ele comunica. Porque mesmo depois de estando afastado por conta do pecado, Deus nunca parou de falar com o homem. Deus sempre deu um jeito de se comunicar com o homem. Então, que essa palavra de hoje também comunique com você e que o Espírito Santo também ministre aquilo que precisa ser falado ao seu coração e que você venha cada dia mais caminhar com fé e acreditar nas palavras que Jesus disse, onde não vai te faltar nada, onde Deus está com você e onde Deus quer que você desfrute desse lugar que é estar na presença dele.